Eu gostaria de convidar vocês, nós vamos ter uma leitura de dois textos bíblicos, mas eles se encontram em um resultado. Hoje vai ser a última mensagem sobre esse tema de testemunho, em que nós estamos utilizando nesse mês de setembro. A nossa proposta anual é espiritualidade saudável. E nessa proposta anual de espiritualidade saudável, esse mês de setembro, nós trabalhamos sobre testemunho. Então, nessa última mensagem agora de manhã, eu queria convidar você para abrir esses dois textos. O primeiro deles está no livro de Jó. Nós vamos rever a experiência de Jó, no capítulo 1, a partir do verso de número 5. Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Passado o período dos banquetes, Jó chamava os seus filhos para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estenda a mão e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro foi até Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada. Eu só escapei para trazer essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, outro veio e disse, os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, ele rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Podemos sintetizar esse episódio todo de Jó na leitura ou releitura dos versículos 10 e 11. Porque nos versículos 10 e 11 nós encontramos aqui o que é que Satanás estabeleceu na sua leitura de realidade de Jó. Por acaso, Deus, o Senhor não tem protegido Jó de todos os modos? Por acaso, Deus, o Senhor não tem protegido a ele em tudo? O Senhor não tem protegido a sua família em tudo? O Senhor não tem protegido tudo que ele possui, todos os seus bens? Tu não tens abençoado toda a obra das suas mãos, fazendo prosperar? E os seus bens não têm se multiplicado sobre a terra por causa do Senhor?
Será que ele não está tendo esta intenção de se mostrar para o Senhor como correto, como íntegro, porque ele está sendo visado pelo Senhor? Ele está alcançando todas as coisas que ele está alcançando, porque o Senhor não tem tido uma certa preferência para fazer diferença sobre ele? E mesmo passando por tudo isso, o resultado, no versículo de número 21, Jó, depois de rasgar o seu manto, raspar a sua cabeça, prostrar-se no chão, adorar e orar, o conteúdo da sua oração e adoração é: eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a conclusão do autor, o versículo de número 22, que em tudo que ele passou, ele não pecou e ele não culpou Deus por isso. É por isso que, à semelhança desse texto, a gente pode fazer uma releitura ampla de Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Você tem como pano de fundo agora essa história de Jó, mas existem muitas outras histórias ali em Hebreus capítulo 11. E é interessante porque, quando nós olhamos essas outras histórias, nós vemos em todas desafios, adversidades. Se a gente podia usar essa expressão, provas, circunstâncias que estariam sendo tratadas, o coração, a alma, a vida, a história de cada um. E Hebreus 11, a partir do verso de número 1, diz: a fé é a garantia de tudo que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceder um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem, já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram, mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, e nem de ser chamado seu filho, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando aprovado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado. Em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam.
Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou de ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca, e ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo de eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes, prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andavam vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Qual tem sido o conteúdo da nossa história até aqui? Você pode hoje fazer uma breve avaliação do que você tem vivido? E o que você diz sobre essa vida até aqui? Tem sido boa? Está tudo certinho? Você nunca passou um desafio grande? Você, ao longo dessa história, só recebeu as coisas que você quis? Você tem todas as coisas que você sempre quis? Ao longo da sua história, você não passou medo? Não passou privação? Ao longo da sua história, você não se sentiu acuado na berlinda? Você não teve angústia? Você não deixou de dormir por tensão, apreensão, ansiedade? Ao longo da sua vida, você não teve nenhum dia em que ficou deprimido? Em que a tristeza parecia consumir de dentro para fora a sua existência? Você nunca teve um friozinho na barriga diante de um momento adverso? Quando você escutou, quando você viu, quando você sentiu algo adverso? Todas as coisas que você planejou, você sempre conseguiu executar no tempo que você idealizou? Ao olhar para trás, você percebe que desde bem tempo na sua idade, o que você propôs, você conseguiu viver na sua integralidade? Dentro da sua casa, sempre teve de tudo, você sempre viveu de forma esplêndida, nunca enfrentou nenhum limite na sua relação dentro de casa, você no trabalho sempre viveu o bem, as circunstâncias boas,
Você sempre conseguiu cumprir com todos os seus propósitos, as suas metas, a sua vida acadêmica. Você chegava sempre conhecendo mais do que as perguntas ali da prova. Para você foi fácil a vida, leve a vida até aqui? Ou você, durante a sua história, consegue, na sua leitura, perceber momentos difíceis, tensão nessa história, circunstâncias que você não imaginava e que foram com ímpeto contra você, experiências que ocorreram antes de você nascer e que talvez até impediriam naturalmente a sua chegada, o seu nascimento. Talvez você nem veio do ventre da sua própria mãe, que você considera como mãe, mas veio de um outro ventre. Mas Deus permitiu, nas primeiras adversidades da sua própria vida, oportunidade de nascer do coração de uma outra mãe para poder viver. Na sua história, os seus pais contam que desde o seu nascimento você teve uma saúde boa ou viveu oscilações, que por algumas vezes eles te deram como uma pessoa já morta, diante dos limites que você passou. As pessoas chegaram ao limite e disseram, não tem mais jeito. Se a sua história ela é regada por vários momentos, altos e baixos, por situações bem adversas, bem-vindo ao mundo real. Porque o mundo real, ele é provocativo, sim. O mundo real, a gente tem desilusão, sim. O mundo real, a gente chora, sim. O mundo real, nós enfrentamos os limites da vida e das circunstâncias, sim. Assim como um acompanhamento do nosso coração, das batidas, a perspectiva de vida é a assimetria, é alto e baixo, porque a vida é constituída assim. A regularidade, a manutenção é morte, porque na referência da vida, o que se mantém constante, sem alteração, sem um ponto de referência para cima, para baixo, na destituição de movimentos, não se alcança de fato a representação do viver, do existir. Nessa manhã, eu quero dizer para você que Jó era um homem correto, íntegro, e Deus mostrou isso para Satanás. Mas o juízo de Satanás foi, ele tem isso, a integridade e a sua forma correta, porque você protege ele, você dá tudo para ele. Ele nunca enfrentou nada, nenhum desafio, nenhum problema. E é por isso que ele se mantém assim, porque na leitura de Satanás, os problemas modulam a nossa fé, os problemas trazem sobre nós as incertezas, a nossa inconstância, a nossa infidelidade. É só apertar, porque diante da tentação a gente se afrouxa. É só apertar, porque diante dos nossos desafios a gente não consegue avançar, a nossa fé não prevalece, o nosso amor não vai à frente. A nossa vulnerabilidade, quando exposta, mostra a nossa fraqueza. Então Deus disse, vai lá, pode fazer o que você quiser. E no primeiro momento Deus restringe o limite da vida de Jó. Mas num segundo momento, mais à frente, Deus permite que até a sua vida seja tocada. E diante de tudo o que Jó fez, diante de tudo que Jó passou, não agora mais protegido 100%, como imaginava Satanás, a vulnerabilidade bateu à porta de Jó, e qual foi a resposta de Jó? Ele manteve-se correto com Deus, ele se manteve íntegro. Sabe por quê? Porque não era pelo que ele tinha, pelo ato protetivo de Deus, porque a sua vida mantinha uma regularidade, ele não tinha problemas, não era por isso que ele se mantinha fiel a Deus. É porque a sua fé vinha antes de todas as coisas, e se mantinha acima de todas as coisas. Então, mesmo tendo tudo bom, direitinho, não passando dificuldade, Jó adorava a Deus. Mas quando perdeu tudo e enfrentou dificuldade, ele continuou adorando a Deus, porque a sua fé
se mantinha acima das circunstâncias. O valor de Deus era principal. E quando Deus olhava e falava para Satanás sobre Jó, Deus falava do que ele sabia do coração de Jó. A integridade vinha não porque estava tudo bem. A integridade e a fé e a manutenção da sua forma correta de viver se dava porque Jó amava a Deus sobre tudo. Nós encontramos no texto de Hebreus 11 muitos homens, muitas mulheres que passaram por situações diversas. E que situações eles passaram? Mas eles prevaleceram, porque também mantiveram o seu padrão de fé acima das circunstâncias. Deus acima dos seus limites. Sabe, quando a gente pensa nestes homens, nessas mulheres, nós olhamos assim, são heróis, heroínas, são pessoas diferenciadas. Mas será que de fato elas estão tão além de nós? O texto mostra em Hebreus 11, muitos que padeceram, que viveram seus limites, que quase foram sucumbidos, mas eles apresentaram mais a sua fé e buscaram mais a Deus do que prevalecer com seus próprios limites, as suas próprias tentações. Alguns deles fracassaram 1, 2, 3 vezes. Alguns destes conseguiram vitórias em algumas áreas, mas muitas derrotas em outras áreas da sua vida. O que isso prova é que eles eram comuns como nós somos comuns. Mas do comum, eles entenderam, não dá para se manter vivendo só com o que nós temos. Nós precisamos de algo além disso. E eles recorreram e se mantiveram na dependência de Deus. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar a vocês a olharem acima das circunstâncias, mantendo fidelidade a Deus, entendendo a presença de Deus sobre as suas histórias, e que as circunstâncias que não são talvez favoráveis, podem ser as melhores para aprimorar na dinâmica da sua vida, da sua história, o poder de Deus, e fazer você ir além do que normalmente iria com a sua própria história, se tudo fosse regular, sem nenhuma alteração, sem nenhuma apreensão, sem nenhuma tentação. Sabe, nesta manhã, nós precisamos ver que o regular, no contexto da vida, é uma forma de mantermos o equilíbrio de Deus. Acordar de manhã sem saber o que você vai viver, é uma forma de encontrar, ao início de dia, um ato de consagração do dia. É o momento de você olhar e entender que a sua fé, ela vai se manter independente de que você for viver naquele dia. E você precisa, no início do dia, consagrar o seu dia e procurar na diligência a grandeza de Deus, porque você só vence o dia se Deus estiver com você e se Deus for com você. Olhar no final do dia e perceber quantas coisas vividas, enfrentadas. E se Deus não fosse por nós, como seria isso? É poder descansar na noite, entregando tudo ao Senhor. É poder, diante das dificuldades, não encontrar só o desespero como resposta, mas a quietude e a solitude como intenção de atravessar o dia mau. Nessa manhã, eu quero mostrar para você que Jó não foi diferente de nós. Ele passou por situações idênticas às nossas. Eu não vou dizer nem que sejam maiores do que as nossas, mas situações comuns como as nossas. Perder todos os filhos de uma só vez. Eu uma vez fui fazer um sepultamento de uma família inteira. Um acidente automobilístico levou o casal, os pais e os 3 filhos. Um desses filhos, meu grande amigo. E na época ele só tinha 15 anos de idade. Que dia difícil aquele. De encontrar 5 urnas mortuárias naquele espaço.
e de podermos ali despedir de pessoas que nós amávamos. Mas a maior dificuldade foi da mãe e do pai daquele casal que havia ali tendo a partida do filho, da nora e dos 3 netos. E quando eu fui dar um abraço na vovó, que a gente chamava, vovó Ana, a avó do meu amigo, ela disse: não sobrou nada, Edson, não sobrou nada, não sobrou ninguém. E por mais que naquele momento eu dissesse: não, vovó Ana, eu estou aqui, a senhora não disse que também era minha avó? Ela olhou para mim assim, como se não está entendendo, Edson. Você não está entendendo. Ela disse: eu perdi tudo. Era o único filho dela que estava ali. Era a única nora que ela tinha. Eram os únicos netos que ela tinha. Todos se foram naquele acidente. Isso talvez chegue pertinho do que foi a experiência de Jó, quando perdeu todos os seus filhos. Isso talvez chegue pertinho quando uma pessoa bem-sucedida na sua vida tem todas as coisas e de repente, num movimento só, se perde tudo o que ele construiu, todo o seu patrimônio. Uma decisão errada, uma situação inesperada, uma oscilação em que houve fragilidade do seu negócio, falência. Uma vez eu estava com um casal e ele estava se despedindo do patrimônio dele, porque ele enfrentou uma crise e ele não foi ouvindo as pessoas para estancar essa crise. Ele foi acreditando que as coisas pudessem ser mudadas e não foram. E ele então foi perdendo tudo, a chegar a um ponto que tudo que ele tinha ainda não era suficiente, porque não tinha apenas perdido o que ele tinha construído, mas ele também tinha perdido o que ele ainda nem tinha e que precisava à frente pagar. Naquela época, um valor pelo menos 2 vezes do seu patrimônio. Sabe, irmãos, a dificuldade que nós temos de estar num momento como esse, de falência absoluta, de olhar para um ambiente, se despedir desse ambiente, dizer: foi aqui que os meus pais começaram, foi aqui que eu segui a minha vida, foi aqui que eu idealizei tantas coisas, e agora eu tenho que entregar tudo isso, porque não mais me pertence, porque eu vivi um erro, eu vivi um limite, e perdi tudo. De poder deixar sua casa mobiliada, só tirar as roupas do corpo, as coisas mais pessoais, porque a sua dívida lhe fez perder até os móveis, até as roupas de cama, até os jogos de toalha, tudo. Deixar a casa e colocar as coisas num carro de uma outra pessoa, de olhar para trás e dizer: eu vivi os meus melhores anos aqui, os meus carros que estavam na garagem, se mantendo na garagem, de morar de favor, inicialmente na casa dos pais, e depois pelos amigos, num apartamento humilde, mobiliado por esses amigos. Como é que recomeça a vida? Olhando para os filhos que sempre tiveram tudo, olhando para a esposa que sempre teve tudo, olhando para si mesmo, a sua história, que de alguma forma foi de muita vitória. Como recomeçar de uma hora para outra? Não ter plano de saúde, não ter carro, não ter o que fazer, dinheiro para comprar a primeira compra. A pessoa pode se ver assim: quanta humilhação, quanta humilhação. Naquele dia, quando a gente deixou a empresa, eles entraram no carro e a gente foi para aquela casa que os amigos providenciaram para eles. Um silêncio dentro do carro, um choro incontido dentro do carro. A chegada à casa, ao entrar na casa, um choro. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Hoje, depois de 20 anos, empresário de novo, tudo pago, recomeço. Porque quando perderam tudo, eles entenderam que algumas coisas precisavam ser adquiridas. Quando eles chegaram no fundo do poço, eles perceberam
que haviam coisas que precisavam ser implementadas. E sabe qual foi a primeira coisa? Deus. Sabe por quê? Porque naquele tempo, mesmo tendo aquela casa tão grande, mesmo tendo todos os carros, mesmo tendo toda aquela grana, mesmo tendo todos aqueles status, o esposo não conversava com a esposa direito. Eles já estavam alguns meses afastados um do outro. E essa quebra geral fez com que aquele casal se aproximasse e pudesse reconduzir a sua vida conjugal. Dentro de casa, os filhos que estavam vivendo aqueles dilemas do casal e que quase não tinham a presença deles, passaram a ter 24 horas praticamente a presença dos pais em casa. Eles ali no chão da sala, ajoelhados, com mãos dadas, pediram misericórdia ao Senhor e recomeço, a partir da relação da vida conjugal e familiar deles. O recomeço, a reconstrução foi no chão, de mãos dadas, mas a família unida. A força fez com que a dinâmica da fé em Deus, e eu me lembro até hoje, uma menininha de 2 anos e meio, dizendo: papai do céu, tem misericórdia de nós. 2 anos e meio, consciente de que precisava da misericórdia do papai do céu. Não tinham nada, e tinha uma dívida grande para pagar. Começou-se a trabalhar como empregado, ela que nunca tinha trabalhado na vida, começou a trabalhar como empregada, e a situação foi mudando, porque eles buscaram o Senhor de todo o coração. Você já perdeu tudo? Ainda não? E eu acredito que não precisa. Porque quando a gente perde tudo, a gente compreende uma coisa que poderíamos ter compreendido um pouco antes de perder tudo. E independente desse tudo ser aquilo que envolve os bens materiais ou os filhos, o texto fala que ele perde a sua saúde, o seu ir e vir. Ele passava dia e noite sobre cinzas para diminuir a coceira do seu corpo e a apreensão das suas feridas. Havia uma tortura iminente ali. Não era só a falta dos filhos, a falta dos recursos materiais, mas a sua própria saúde. Não tem coisa pior do que viver a dor física, a dor emocional, de forma conjunta. Há um vazio na estrutura da nossa vida. A gente se torna inconsolável. O que nós queremos é passar logo aquilo, sair logo. E não existe nenhuma pessoa em sã consciência que não pense em algum momento de que a vida precisa acabar logo, que precisa ser estabelecida logo o seu fim. E o texto fala que Jó recebe esse conselho da sua esposa. Ela não tinha partido. E ela chega para ele e diz: diante dessa situação que você está vivendo, acaba logo com isso. Amaldiçoa o seu Deus, porque isso é maldição dele com você. Ele está contra você. Vai lá e amaldiçoa esse Deus. Termina logo essa relação com Deus. Ele não vale nada para você. Olha o que você está vivendo. Acaba com isso. E Jó olha para sua esposa e diz: você não entende nada da vida. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. E Jó dá uma aula de teologia da adoração a Deus. Sabe, nessa manhã, nós todos aqui temos que entender os nossos lamentos, as nossas murmurações, as nossas queixas, porque o conteúdo da nossa história não é tão ruim
assim, não é tão complicado assim, não é tão duro assim, como foi de Jó e destes homens, dessas mulheres de Hebreus capítulo 11. Não é. Nenhum de nós se aproxima disso. Apesar de muitos aqui terem histórias bem adversas também. Mas se nós mantemos a nossa fé no Senhor, nós vamos encontrar um sentido nisso. E nós vamos vencer. Nós seremos mais do que vencedores. Se a vida que você está vivendo, ela se torna desafiadora, se a vida que você está vivendo, ela é regada sobre choro, se a vida que você está vivendo, ela em alguns momentos parece não ser sonho, mas um pesadelo, se a vida que você está vivendo exige além do que você imagina para o seu dia a dia, se a vida que você está vivendo, ela é cheia de embates, se a vida que você está vivendo, ela mostra diante das circunstâncias a sua fraqueza, a sua impotência, você está vivendo a vida real. E se prepare, porque quando nós olhamos para frente, nós só vemos as coisas piorarem. A nossa sociedade vai piorar, a qualidade da vida das pessoas vão piorar, a qualidade dos relacionamentos vão piorar, porque estes homens hoje, que hoje estão vivendo de forma egoísta, vão ser mais egoístas ainda. Nós não estamos vivendo a pressão que no futuro está reservada para a gente ainda. Se nós não conseguimos administrar e suportar e enfrentar o que estamos vivendo hoje, como será o nosso futuro? Diante de todas as coisas que vivemos e não conseguimos ainda encontrar alento, como encontraremos à frente? Nós, nesta manhã, precisamos assumir um compromisso, buscar Deus, nos submeter a Deus, depositar nossa fé em Deus, viver pela fé, lutar pela fé, acreditar que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. E se pudéssemos olhar esse texto, Deus olhando para nós, dizendo: olha ali, olha fulano ali, olha Beltrano ali, olha essa mulher aqui, ela é correta, ela é digna, essa mulher, ela vive o que fala. E o diabo diz assim: ah, Senhor, o Senhor não conhece direito, o Senhor protege o tempo todo essa pessoa, deixa eu dar uma peneirada nela ali. Foi isso que Jesus alertou Pedro: Pedro, o diabo vai te dar uma peneiradazinha, mas prevalece. E nessa manhã, meus irmãos, Deus diz para nós: está difícil, pode piorar um pouquinho, mas mantenha a sua fé, mantenha a sua coerência, mantenha a sua adoração, porque você vai vencer. A realidade da vida é essa, nua e crua, ela é feroz, ela vem com um ímpeto contra nós. A Bíblia diz que o inimigo vem para nos matar, roubar e destruir. Todos os dias, nós saímos de casa como que indo para matadouro. Nós precisamos entender que Jó venceu, porque mesmo vivendo seus dilemas, ele não deixou de crer no poder de Deus e da sua relação com Ele. Os personagens de Hebreus 11 viveram os seus limites, as suas fraquezas ao máximo, mas prevaleceram na força do poder de Deus. Nessa manhã, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós podemos testemunhar, mesmo diante dos nossos limites, das nossas fraquezas, de um Deus que jamais deixa de estar conosco e por isso deixa de ser o responsável pelas nossas vitórias.
Hoje nós temos a continuidade de Hebreus 11, com o seu nome e com a sua história, com o seu sobrenome e o que você ainda viverá. E nesta manhã, o meu desafio é que você se mantenha íntegro com Deus, independentemente do que esteja acontecendo. Ao invés da murmúria, de bater no peito e de poder olhar para o céu, apontar o dedo e rasgar coisas que você até hoje nem imaginava de falar para Deus, abra seu coração e pede misericórdia. Rasga suas vestes, senta na cinza. Mantenha o seu foco. Se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? A circunstância? O desemprego? A falência? A morte? Nada pode nos separar do amor de Deus. Que na continuidade de Hebreus 11, nós não tenhamos apenas as histórias, os nomes ali, mas que Deus nos permita ter os nossos nomes, de homens e mulheres que prevaleceram, que foram até o fim, e que viram as promessas de Deus, viram o agir de Deus. Deus é fiel. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor, eu acredito que algumas informações que tenho sobre algumas famílias me dão condições de afirmar que a vida não está sendo fácil para boa parte das pessoas, das famílias que aqui estão. Não está fácil porque está batendo com ímpeto, com força, algumas coisas. Está criando movimentos difíceis de se manter em pé. Está complicado o equilíbrio. Está complicado dar o próximo passo. A tentação de se entregar ao momento, de recuar, de se esconder, de fugir, de chorar, de se entristecer, é muito grande. Mas mesmo, Senhor, com olhos regados, mesmo, Senhor, impactados por tantos e tantos momentos difíceis, nós não recuaremos. Mesmo enfrentando tantas desilusões e decepções, nós não pararemos. O Senhor sabe das nossas histórias, mais do que eu possa saber destas ovelhas. E é por isso, Pai, que nós pedimos a Tua graça continuamente sobre cada um de nós, a Tua misericórdia continuamente sobre cada um de nós, a Tua força, a Tua unção cada dia mais sobre cada um de nós. Porque nós não somos aqueles que desistem, como diz a Tua palavra em Hebreus. Nós não somos aqueles que fogem. Nós não somos aqueles que se despencam. Nós somos aqueles que se fortalecem no Senhor e na força do Seu poder. Nós somos aqueles que, mesmo enfraquecidos, encontramos a força que vem da nossa fraqueza. Na humilhação vivida, a referência de exaltação em referência a Cristo Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós nos reunimos aqui não para ter uma palavra positiva, nós nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, e a Tua palavra nessa manhã diz que a nossa vida, ela é normal, na irregularidade das circunstâncias. A vida normal, ela enfrenta dilemas. A vida normal, ela vem com ímpeto contra nós. A vida normal tenta tirar a nossa paz, tenta tirar a nossa alegria, tenta trazer, ó Deus,
uma tristeza de alma. A vida normal quer, ó Deus, desfacelar o nosso casamento, a nossa família. A vida normal quer tirar os nossos bens ou nos dar bens para poder nos perder. Nós queremos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, ter essa misericórdia do Senhor, para podermos entender essa irregularidade da vida como oportunidade para manter a regularidade da nossa fé, a nossa constância em dependência do Senhor, porque independentemente do que formos viver, nós os manteremos firmes, e mesmo se cairmos, nós teremos as mãos do Senhor estendidas para nós, para nos levantar. O homem pode cair, mas o Senhor nos segura pela mão e nos reapruma de novo. O Senhor nos firma de novo. O Senhor nos dá novas chances. E nós seguimos. E nós seguimos. Mesmo que impactados, entristecidos, enfraquecidos, nós somos revigorados pelo Senhor. O Senhor nos recupera. O Senhor nos dá vida novamente. E a gente segue em frente. Os impactos têm sido muito grandes, Senhor, mas a força do poder do Senhor é maior, a dinâmica da graça do Senhor é maior, e nesta manhã nós usufruímos pela fé, na recomposição do nosso olhar da vida, do pano de fundo e da leitura que nós próprios fazemos desta vida. Nós fomos abatidos, mas nós não fomos destruídos. Nós nos levantamos e seguimos em frente, porque cremos que o Senhor Jesus é o nosso caminho, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Nos ajude, Pai, nesta manhã, a parar de murmurar, de se lamentar, de se queixar, de simplesmente mencionar as coisas difíceis que estamos passando. Nos ajude a, como estes homens e mulheres de Hebreus 11, assim como Jó, a adorar o Senhor na falta, na fraqueza, nas perdas, nas dificuldades, nos dilemas. Nos ajude, Senhor, a reconhecer quem o Senhor é, porque se nós conseguimos adorar o Senhor diante dos nossos momentos difíceis, nós temos não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração e a nossa alma, quem o Senhor é. O momento está difícil, está angustiante, está complicado, mas Deus é fiel, Deus está comigo, Deus é por mim. Isso me dá força, porque eu não me vejo sozinho, eu não me vejo enfrentar o desafio sozinho. A dor é grande, insuportável, mas Deus está comigo. Pai, se esprememos as nossas histórias aqui, nós conseguimos encontrar abundância de lágrimas. Mas nessa manhã nós queremos apertar as nossas histórias aqui e ter abundância de fé, abundância de perseverança, abundância de esperança em Cristo Jesus. Nós queremos nos levantar aqui e seguir em frente, e independentemente do que se tenha para esse dia, para essa semana, assumir: eu não consigo, eu não tenho condições, mas em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus, eu serei mais do que vencedor. Que essa verdade tome conta do meu coração, e ao invés de prevalecer as lágrimas no meu rosto, que prevaleça o sentimento de vitória na minha boca. Eu não vou ser sucumbido por essa adversidade, porque o Deus que eu creio é maior do que isso que eu enfrento. Eu olho para os montes e até posso me perguntar de onde pode me vir o socorro, mas que eu tenha certeza e fé que o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que está acima desses montes,
que está acima dessa dificuldade. Faça prevalecer esta palavra ao nosso coração nesta manhã, Senhor, para que nós testemunhemos diante dos dilemas o Deus grande e poderoso que Tu és. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.